Por gentileza, meus irmãos, queiram se assentar para refletirmos um pouco sobre a Sagrada Liturgia de hoje. Eu preciso, antes de começar a falar sobre a liturgia de hoje, se o meu óculos permitir, porque eu acho que eu estou um pouco suando aqui, ele está embaçando, então eu vou tirar e colocar o óculos. Eu quero fazer uma saudação muito especial a quem nos acompanha em casa. Nos últimos anos, nos últimos 4 para ser preciso, eu tive a oportunidade de trabalhar, de morar, de aprender e crescer como ser humano e também como fráter, diácono, numa cidade chamada Taubaté. Taubaté é onde a gente faz o nosso curso de teologia. Sim, e lá eu morei esses últimos anos. Foi lá que eu ouvi, pela primeira vez, que eu viria trabalhar aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Eu sei que algumas pessoas que estão já acompanhando ao longo dessa semana, eu tenho falado bastante isso, mas eu preciso falar mais uma vez da minha felicidade de estar trabalhando aqui neste santuário, nesta casa do Coração de Jesus, e dizer para você que nos acompanha em casa, que está participando virtualmente, mas certamente com toda a intensidade do coração. A você, meu irmão, minha irmã de Taubaté, muito obrigado pela sua atenção. Tá bom, agora já dei atenção para vocês fiquem aí acompanhando. Eu vou falar um pouquinho para vocês que vieram hoje aqui na Casa do Coração para ouvir um pouco sobre o Evangelho, que é muito interessante porque mostra a realidade de Herodes, João Batista e Jesus. Vocês me permitem usar uma colinha, que eu fiz um esquema para eu não me perder aqui na fala. Herodes, ele era considerado um homem que, pelo seu status, rei, ele tinha que dar um certo retorno para a sociedade da época. E ele foi considerado um homem que tinha medo de João Batista, o precursor. Pois ele sabia que João era justo, João era santo, e por isso, segundo a palavra, Herodes protegia, de certa forma, João Batista. Protegia, né? Mas na hora que ele mais precisou, talvez a proteção não foi suficiente. Herodes gostava de ouvir o que João Batista falava, mesmo que ele ficasse embaraçado, ou seja, ele não entendia nada. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu já tive essa experiência, não precisa ter vergonha de dizer para o padre, mas muitas vezes eu já tive sentado aí também e fiquei embaraçado com as coisas que o padre falava. Então eu vou tentar ser um pouco claro, estou me esforçando para isso, né? E Herodes, por ocupar o cargo de rei, ele se preocupava muito com o que os outros iam falar dele. Ele se preocupava muito com o que os outros iam pensar. E daí eu vou falando aqui de Herodes, e se te ajuda a rezar, você pode se identificar com isso. Será que eu sou uma pessoa que também me preocupo com o que os outros vão falar, aquilo que eu estou fazendo, e sei que faço bem, eu dou vazão, eu permito que o outro chegue até mim, ou pelo menos a crítica dele, que muitas vezes nem é construtiva, é destrutiva, aquilo me afete de tal forma que eu venho a desanimar. Mas por que, padre, que estás dizendo isso? Porque aquilo que foi lido ali precisa ser crido, ou seja, de crer enquanto verdade, e uma verdade que transforma a minha vida, que transforma a tua vida. Porque tem que fazer sentido você estar hoje aqui nesta celebração como em qualquer outra. Você não pode sair da mesma forma que você adentrou, porque você vem para cá para mergulhar no mistério pascal de Cristo.
E sabe o que consumia a energia de Herodes? Era justamente isso: manter a sua posição social. Ele, enquanto rei, enquanto toda aquela pompa, prometeu diante dos convidados. Ele deu a palavra dele. Veja, ele foi um homem de palavra. Se tu me pedirdes a metade do meu reino, eu te darei. E a moça, possuída por um espírito impuro, pediu o quê? A cabeça de João Batista. Ele ficou triste, claro, mas era um homem de palavra. Mas olha o que adianta ser um homem de palavra se é uma palavra que corrompe, se é uma palavra que mata. E ele assim ordenou que a cabeça de João Batista fosse entregue. E com isso acontece então que ele foi degolado, a cabeça foi colocada num prato e foi apresentado naquela festa, num banquete. Nós ouvimos isso, num banquete. E o que nós estamos aqui a celebrar no dia de hoje, neste momento do dia, é um banquete. Um banquete verdadeiro, aonde a gente não precisa se justificar para ninguém, porque o Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece como tem sido a nossa caminhada. Aqui ninguém precisa viver de aparência. Graças a Deus, eu acho que não tem ninguém aqui que possui status de rei ou de rainha, e por favor, se tiver, me perdoe, você está sendo bem discreto. Então aqui ninguém precisa viver de aparência, porque todos nós, o padre, a assembleia reunida, se encontra aqui, em torno do verdadeiro banquete, e o dono dessa festa não nos pede a cabeça, não é capaz de entregar a minha e nem a tua cabeça, mas o dono dessa festa, Ele próprio se entrega, Ele próprio deu sua vida, Ele próprio diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E claro, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus é para a sua, para a minha, para a nossa salvação. E devemos então fazer jus a essa entrega total de Jesus. Viver, e aqui está o segredo, gente, viver como um filho salvo, viver como uma filha salva. Veja que o que Jesus diz sobre João Batista, seu primo: entre todos os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Jesus, na sua humanidade, era um homem muito resolvido. Sabe por quê? Ele era tão resolvido consigo, com o próximo e com Deus, que ele foi capaz de reconhecer que João Batista é um homem virtuoso. Herodes também reconhecia, mas faltava em Herodes a coragem de assumir que aquilo que ele falava era verdade para a sua vida e para todos. E por que ele não assumiu? Porque consumia muito o tempo do dia defendendo toda aquela pompa de ser rei, as preocupações e ocupações daquele rei eram outras. Enquanto isso, Jesus reconhece: João Batista foi um homem verdadeiro, foi um homem virtuoso. E é isso que o Padre tem
a partilhar hoje com você. E eu convido, se isso lhe ajuda a rezar, que você incline um pouco a sua cabeça, depois de uma semana toda de trabalho. A pandemia ainda muitas vezes vai dando a direção de como os nossos dias devem ser. O cansaço que você traz, seja físico ou espiritual, ou aquela intenção que você tem no teu coração, queremos agora apresentar ao Senhor deste banquete, que a única coisa que é capaz dele fazer é se entregar por ti, por toda a humanidade.